Quando olhamos para uma árvore, nem sempre nos lembramos que essa árvore foi um dia uma simples semente. A pequena semente, apesar de limitada e frágil, ela guarda dentro de si um grande potencial. Somente quem enxerga esse potencial planta a semente. Por isso, uma das metáforas bíblicas para o reino de Deus é justamente a semente, especialmente o grão de mostarda. E assim a Bíblia apresenta a fé como a certeza, a convicção das coisas que não se veem, ou seja, a capacidade de ver o potencial. E Barnabé é um personagem que pode nos ajudar a entender isso. Sua história é retratada no livro de Atos. Seu nome, na verdade, é José, mas é chamado pelos discípulos de Barnabé, que significa filho da consolação, filho do Paráclito, filho do Espírito. É descrito como um homem generoso, bom, cheio do Espírito Santo e de muita fé. De fato, podemos perceber que Barnabé é sim um homem de fé ao olharmos para o seu exemplo de vida. O primeiro exemplo de Barnabé é com a igreja de Antioquia, uma igreja plantada por discípulos que fugiram da Judéia por conta da perseguição diante do martírio de Estevão. Barnabé é enviado a Antioquia e o que vê é a graça de Deus sobre aquela igreja. E com a ajuda de Saulo, ensina a muitos. Assim, em pouco tempo, uma igreja improvável, que é formada em sua maioria por gregos e foi plantada por fugitivos anônimos, se transforma numa igreja relevante. Pelo bom testemunho, são chamados de cristãos, socorrem os irmãos da Judéia por conta de um grave período de fome e depois enviam Paulo e Barnabé para uma viagem missionária. Em segundo lugar, seu exemplo com Saulo. Sua conversão causou estranheza e desconfiança por parte da igreja, o que dificultou a sua inserção nessa comunidade de fé. Barnabé, porém, teve uma atitude diferente e acolhedora. Quando Saulo foi a Jerusalém para encontrar-se com os 12, foi justamente Barnabé quem mediou esse temido encontro. Depois disso, Saulo é enviado para Tarso e lá ele é esquecido por um bom tempo. Depois de alguns anos, Barnabé, ao ser enviado para Antioquia, vai até a cidade de Tarso, busca Paulo e faz dele o seu companheiro de ministério naquela cidade. Saulo então contribuiu para o crescimento da igreja de Antioquia e depois é enviado juntamente com Barnabé para a primeira viagem missionária. Aos poucos, Saulo vai se tornando o apóstolo dos gentios e assim deixa para nós um grande legado missionário e teológico. E por fim, o exemplo com João Marcos. Quando Barnabé e Paulo decidem por uma segunda viagem, eles têm uma grande divergência, pois Barnabé queria levar João Marcos. Paulo não aceita, pois acha imprudente levá-lo, já que na primeira viagem João Marcos tentou acompanhá-los, mas os abandonaram no meio da viagem. Paulo não queria de forma alguma se arriscar, e esta divergência causou a separação dos dois, pois Barnabé insistiu e levou Marcos consigo. Porém, depois de muitos anos, quando Paulo escreve a sua carta a Timóteo, pede que Timóteo levasse até ele justamente João Marcos, pois agora lhe era útil para o ministério. Além disso, João Marcos compõe e redige o primeiro evangelho, que servirá de base para os outros 3 evangelhos. Certamente deixa para nós um grande legado. Barnabé, mais uma vez, estava correto. Barnabé era um homem de fé porque tinha diante dos seus olhos aquilo que as coisas, pessoas, realidades poderiam ser e não o que eram. Ele viu o potencial de Antioquia, de Saulo e de Marcos e trabalhou duro para que se tornassem algo maior. Portanto, que a nossa experiência de fé nos faça ver o potencial das coisas, realidades e principalmente das pessoas que estão ao nosso redor e assim trabalhar para que elas atinjam o potencial para o qual foram criados. Que Deus te abençoe e a gente se vê no caminho.